Olá, pessoal! Onde nós vamos falar sobre as principais dúvidas que as pessoas têm sobre as patologias ou sobre os sintomas na visão do bioalinhamento. Então, hoje nós vamos responder perguntas mais direcionadas. De início, já me foi perguntado aqui se o bioalinhamento trata ou cuida ou intervém sobre depressão. Bom, a depressão ela é um distúrbio que coloca a pessoa numa condição que certamente não é muito agradável para a pessoa. E nem para os familiares, nem para as pessoas que convivem com essa pessoa. Porém, como a gente sempre diz aqui, existe uma vantagem biológica. Quando a gente diz vantagem biológica, é importante entendermos que é desconfortável, todo sintoma é desconfortável. Por quê? Porque ele pode ser doloroso, um sintoma pode ser limitante, um sintoma pode ser antiestético. Um sintoma, normalmente é algo que não é bem-vindo. Mas quando a gente diz que tem uma vantagem por trás, é importante lembrar, apesar de ter todas essas características nada agradáveis, o nosso organismo entende que é melhor expressar esse conflito através de um sintoma do que deixá-lo de uma outra forma de reação. Vamos explicar melhor? Quando eu falo que existe uma vantagem biológica por trás. Biológica por quê? Porque não é consciente. Não é nós quem interpretamos isso. É a nossa percepção quem está comandando a nossa biologia. Qual é a vantagem biológica? Uma pessoa que está em depressão, ela se torna mais reclusa. Uma pessoa que está em depressão, ela não sente vontade, ela não tem motivações. Ela não sente vontade nem de fazer uma escolha. O que você quer comer hoje? Pizza ou macarronada? E a pessoa fala, tanto faz. O que você quer fazer hoje? Ficar em casa ou sair? Tanto faz. O que você quer vestir hoje? Essa roupa vermelha ou amarela? Tanto faz. Então percebe que existe uma limitação nas ações da pessoa. Por que existe uma expressão que nós falamos que é uma vantagem biológica? Porque essa reclusão faz parte de uma estratégia do organismo. Uma estratégia, inclusive, que é considerada como sobrevivência. Quando eu tenho situações que são extremamente pesadas para eu conseguir lidar com elas, o meu organismo me deixa dentro de um comportamento mais recluso para que eu ganhe tempo e possa, em outro momento, estabelecer atitudes que eu consiga realizar, que sejam no momento mais adequado, que eu esteja mais empoderado. Então, olha só, é uma estratégia que o meu organismo encontrou para continuar. Quando ele não consegue ir adiante, ele recua. Essa é a estratégia. E quando a gente diz vantagem biológica, é exatamente isso. Vantagem biológica. Não entendam assim a grosso modo como é vantajoso estar doente. Isso fica meio perdido, isso não soa bem. Não é que é vantajoso estar doente, não é vantajoso ter um sintoma. Tem uma vantagem biológica por trás. Vantagem biológica é diferente de tirar vantagem de algo, entende? Tirar vantagem de algo geralmente é consciente. Eu vou fazer isso para obter vantagem naquilo, tá? Quando a gente fala em estratégia biológica, vantagem biológica, é quando o nosso organismo, ele ganha tempo ou ele ganha velocidade de ação. Quer ver só? Uma febre tem uma vantagem biológica. Febre é extremamente desconfortável. Eu, por exemplo, se minha temperatura aumenta 1 milímetro de mercúrio, o que acontece? Eu tenho muito mal-estar. Eu me sinto extremamente desconfortável. Só que qual é a vantagem biológica por trás do aumento de temperatura? Acelerar as reações químicas do organismo. E conforme o meu organismo acelera essas reações químicas, eu poderia conseguir resolver algo mais rápido. Resolver algo que está pendente para o meu organismo. O que é isso? Aí a gente precisa investigar, fazer toda a anamnese, toda a organização que o bioalinhamento oferece. Mas existe uma vantagem biológica por trás. Isso significa que o meu organismo toma atitudes que é como se ele dissesse assim, olha, é mais interessante nesse momento, mesmo sendo doloroso ou mesmo sendo desconfortável, você passar por isso,
do que depois sofrer consequências maiores. Mas aí eu vou ficar com febre, ou vou ficar com desconforto até quando? Não, eu preciso de ferramentas para justamente dar um aumento de percepção para o meu organismo. Quando eu promovo esse aumento de percepção, ele não precisa mais expressar aquele conflito. Ele não precisa expressar o que está pendente. E é assim que os sintomas, eles vão nos deixando naturalmente. Então, no caso de pessoas que tiram a própria vida e dizem que foi por conta de uma depressão, a maioria das pessoas conhece alguém que infelizmente passou por essa situação, ou conhecia alguém que passou por essa situação, estava em depressão e chegou um dia e se suicidou. Dentro dos estudos que o Dr. Hammer fez, toda vez que nós temos ações, nós estamos falando de mania. Por quê? É uma ordem inconsciente onde eu preciso fazer algo. Então, por exemplo, quer ver? Se você rói unhas, eu cito muito em dizer, em anunciar aqui que você é um mini maníaco. Por quê? Você faz uma ação inconsciente, é uma ordem do seu inconsciente para roer as unhas. Por quê? Você fala assim, não vou mais roer unhas. Não vou mais. Você, de repente, mulher principalmente, vai lá e pinta as unhas porque passa um esmalte e fala assim, para não roer. E é só uma situação, gerar um pouco de tensão. Pode ser assistindo um filme, pode ser uma pequena discussão no relacionamento, pode ser só de imaginar o que está acontecendo, enfim. Gerou um momento de tensão, de repente você já se pega roendo unhas. Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar que é uma ordem do inconsciente, tudo aquilo que nós consideramos como mania, nós que eu falo a partir da nova medicina germânica, tá? Nós consideramos como mania atos ou atitudes inconscientes que são feitas compulsivamente e de forma repetitiva. Então isso é considerado mania para nós. Bom, diante disso, eu também disse que depressão deixa uma pessoa reclusa, sem motivações. Então, peraí, como é que alguém que está depressivo pode tirar a própria vida? Tirar a própria vida, ele vai precisar de um ato. Ele precisa sair do estado depressivo e passar para o estado maníaco. E isso, dentro dos nossos estudos, eles estão relacionados a predominâncias de funcionamento dos hemisférios cerebrais. Então, uma coisa importantíssima, mas chocante e de forma dramática, vai lá e deixa um registro em um dos hemisférios. Vem uma nova situação com mesmo caráter, ou seja, tem um gancho ali de semelhança com essa primeira história que não está resolvida. Então vem uma segunda situação e se instala, fica o registro, uma memória no hemisfério cerebral esquerdo. O que acontece agora? Eu tenho situações que são, de alguma forma, semelhantes, registradas, uma em cada hemisfério cerebral, e os dois não estão resolvidos. O que acontece? Eu fiquei sem válvula de escape. E isso tem pesos. Quando o peso maior está no hemisfério cerebral direito, eu tenho depressões. Peso que eu falo são intensidades dessa memória, tá? Quando o peso maior está no hemisfério cerebral esquerdo, aí sim eu tenho as manias. Mas e se eu tiver um terceiro ponto, um terceiro registro? A intensidade desse ponto, ou ativação e desativação desse ponto, faz eu tornar mais intenso os conflitos ou do hemisfério direito ou do hemisfério esquerdo. Então, ele participando desse gancho, ele torna mais pesado um dos lados. Ele não participando, ele torna mais pesado o outro. Então, eu tenho ali um maníaco depressivo. É a pessoa que fica reclusa e, de repente, ela sai para a ação, contra si ou contra os outros. É a pessoa, entre aspas, é a pessoa que surta. Então, infelizmente, entendendo aqui essas histórias, que eu falo infelizmente de verdade, porque são muito frequentes a gente saber disso, dessas histórias, quando uma pessoa está depressiva e parte para uma ação contra si, por exemplo, para tirar a própria vida, ela estava depressiva e foi motivada ali pela intensidade do lado maníaco. E aí, com o bioalinhamento, a gente busca a origem de cada memória dessa para atuar sobre o fator causal, ou seja, antes de iniciar toda essa construção, aumentar a percepção e a partir disso não ter esses pesos ou intensidades nos hemisférios cerebrais. Então vamos lá. Qual a vantagem de uma hérnia no abdômen? Então, nós temos no nosso organismo um tecido chamado fáscia. A fáscia, na verdade, é o maior órgão do corpo humano, né? Ela recobre todas as cavidades,
todos os músculos e ela é um tecido ininterrupto. Bom, então ela é um tecido de proteção. Ela é um tecido que reveste, mas é de proteção. É como se fosse uma blindagem. Sabe aquela película que coloca em volta da mala? É para proteger, não é? Então é uma película fina que serve para proteger a sua mala. Então é mais ou menos isso. É uma película que nós temos que recobre todos os órgãos, músculos e cavidades do nosso corpo de forma ininterrupta, e então nós temos ela como função de proteção. Beleza. Quando é que se desenvolve uma hérnia? Quando eu senti um atentado à minha integridade. Como assim? Se ela é um tecido de proteção, eu tenho uma função de manter a integridade. Mas quando ela não consegue fazer isso, é como se ela estivesse aqui, ó, fizesse isso. Então ela fica, é como se laceasse, né, aquela região. Então naquela região que há a hérnia, eu tenho ali a indicação de que eu tive um atentado à minha integridade. Pode ser atentado à integridade física, atentado à sua integridade moral, atentado à sua integridade religiosa, atentado à sua integridade em qualquer aspecto. Mas o importante é que naquele local é que você sentiu. É como se fosse um golpe baixo. Sabe quando você fala assim, nossa, fizeram um golpe baixo comigo? Golpe baixo é a altura do abdômen. E é ali que a pessoa sentiu, como se fosse um soco no estômago. Ou um soco baixo. Algo que é fora das normas, fora das regras. Né? No boxe que tem isso, não pode dar golpe abaixo da cintura. É como se eu tivesse sofrido um atentado ali. Qual é a vantagem biológica? Tornar mais elástico, vamos dizer assim, porque ele lesionou por estar muito rígido. Então, quando eu tenho mais frouxidão, é tornar mais elástico, justamente para que sofra adaptações se caso eu sofrer um novo golpe. Aí o que acontece? Isso no início. Só que com o passar do tempo se torna uma região mais rígida ali. Tanto que é uma hérnia geralmente palpável. O que acontece? Onde ele se distendeu, agora muda a vantagem biológica, tá? Num segundo momento. E agora ele começa a ficar mais rígido, menos elástico, na tentativa de tornar mais protegido, tornar mais íntegro a região, como um tecido muito mais grosso, muito mais forte. E aí por isso que você consegue, ou o médico consegue fazer uma palpação no abdômen e tocar a região desta hérnia. É possível palpar, né, sem muito esforço, palpar essa hérnia. Somente porque se tornou um tecido mais denso, mais entumecido do que antes para garantir justamente a proteção. Quando a hérnia se instalou definitivamente, qual a vantagem biológica? Tornar aquela região mais forte, como se fosse uma blindagem ali, e não permitir um novo ataque, caso ele aconteça. Qual a vantagem biológica da cólica menstrual? Então, olha só, cólica menstrual. Apesar de, acredito eu, 95% das mulheres terem cólica menstrual, isso nunca será normal. Pode ser comum, nunca normal, tá? Qual a vantagem biológica? É uma contração da musculatura lisa, né, que é uma contração involuntária do útero, né, lá no endométrio. O que acontece? Ele quer eliminar rapidamente a descamação do endométrio. Ele quer jogar fora, limpar o útero de forma rápida, tá? É como se o útero dissesse assim, puxa, não engravidei, tá? Isso não é sempre assim, tá? Não vamos generalizar. Eu só estou dando um exemplo do que poderia gerar, tá? Então é assim, é como se o útero dissesse, não engravidei, deixa eu limpar rapidamente o útero, eu quero jogar fora qualquer resíduo aqui, deixar tudo limpo para um próximo ovulação, tá? E quem sabe ter uma gestação. Só que lembrando, é um comportamento do organismo, é uma reação do organismo. Não é que a mulher fica pensando aqui na cabeça dela isso que eu disse. É um organismo que nasceu para se alimentar, é um organismo que nasceu para procriação, é um organismo que nasceu para funções vitais: dormir, reproduzir, comer,
digestão, tudo isso. Nós estamos falando de organismo, nós não estamos falando aqui da interpretação da mente, dessas situações. Porque eu posso ter uma adolescente ali de 12 anos, tem cólica menstrual e logicamente ela não está pensando em engravidar ou não, mas é um comportamento do organismo, dependendo do que foi dito para ela ou do que falta dizer para ela em relação à procriação. E aí tem muita coisa envolvida. TPM, nossa, tem muita coisa envolvida. Quanto mais intensa a TPM, mais intenso é o conflito que fez surgir, tá? Isso não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil fazer uma abordagem sobre a causa. Isso só quer dizer que foi mais intenso ou menos intenso a captação dessa percepção, ok? Então a vantagem biológica da cólica menstrual é o organismo querer eliminar rapidamente algo que não foi utilizado naquele ciclo ovulatório. Vamos pensar, por exemplo, que toda cólica o organismo quer expulsar algo rapidamente. Quer ver só, uma cólica intestinal, quando é que acontece? Nós comemos algo que não caiu bem, o organismo quer eliminar rapidamente. Por isso tem uma cólica intestinal. É uma contração tão forte da musculatura lisa para garantir um forte movimento peristáltico. Qual a vantagem de ter um forte movimento peristáltico? Eliminar mais rapidamente um micro-organismo, por exemplo, ou uma comida que não estava bem armazenada. Enfim, tá vendo o que é vantagem biológica? Uma vantagem biológica é fazer o que é preciso, mesmo que doa, doa quem doer, vamos dizer assim. O organismo não quer saber sobre o que é passageiro. O organismo quer saber o que é definitivo. Passageiro, dor é passageira, o organismo interpreta assim. O que é definitivo? O resultado. Eu joguei o micro-organismo fora, eu expulsei. Por isso que você tem uma cólica intestinal. Qual a vantagem de ter uma cólica intestinal? Jogar fora aquilo que você comeu e não presta. De alguma maneira não presta. Tá vendo? É doloroso? É lógico que é doloroso uma cólica intestinal. Ele é desconfortável? Nossa, não é só desconfortável, é constrangedor. É constrangedor. E qual é a vantagem biológica? Jogar fora aquilo que não presta, de maneira rápida e eficaz. O nosso organismo, ele faz o que é preciso, não o que é bonitinho, não o que é confortável. Ou você gostaria que não tivesse essa vantagem biológica, você ficasse com esse micro-organismo crescendo dentro do teu corpo e uma hora seria tarde demais, tá? Porque ele vai ganhando dimensões, né? Ou você acredita, eliminando o sintoma, as coisas estão resolvidas. É assim que fazem muitos analgésicos, né? Eu tenho uma enxaqueca, eu vou lá, tomo um medicamento e pronto. É só eu carregar lá na minha bolsa ou no meu bolso e ao primeiro sinal que vai começar a enxaqueca, eu tomo o comprimido. 20 minutinhos depois, tô ótimo. Só que eu vou precisar ter sempre ele do meu alcance. Então, não é que seja proibido ou que seja ruim tomar o medicamento. Ele é um ganho de tempo, é isso que precisa ficar claro. Ele, nesse caso, é um ganho de tempo. E sendo um ganho de tempo, você certamente vai ter esse sintoma de novo se você não resolver a causa. Intolerância à lactose, eu tenho algum conflito que está relacionado com a mãe, não tem jeito. Leite é mãe, a referência de leite é mãe. Agora, isso não quer dizer que a culpa é da mãe, pelo amor de Deus, tá? Quando a gente fala que o conflito vem da mãe, não é culpa da mãe. Pelo amor de Deus, não botem palavras na minha boca. Se você sofre um susto, você é culpado de ter levado um susto? Se você fica trêmulo quando um ladrão aponta uma arma para tua cabeça, você é culpado de estar trêmulo? Se você desmaia, você tem culpa de desmaiar diante... O que eu quero dizer é que quando se tem o registro de uma situação impactante, inesperada e com contexto dramático, não há culpa. Existe apenas um organismo que quer viver e que não está conseguindo lidar com alguma situação. Por quê? Porque essa situação tem um contexto impactante, inesperado e cenário dramático. De alguma forma, isso ativou uma estratégia de sobrevivência do seu organismo, com mais intensidade ou com menos intensidade. E é isso que nós chamamos de registro biológico, que vai gerar um comportamento biológico com uma vantagem, tá? Por quê? Se você já foi assaltado alguma vez, provavelmente, isso não é para todas as pessoas, mas é bem provável
que você tem muito mais cuidado ao passar naquela calçada novamente. Ou você passe por aquela calçada e seu coração dispare, mesmo que seja um domingo deserto. Você passe por aquela região e seu coração dispare. Entendem como que se cria um registro? Nosso organismo, ele quer viver a qualquer custo. E qualquer situação que de alguma forma, de grande intensidade ou de pequena intensidade, mas de alguma forma, desperte uma ameaça a essa vitalidade, ele vai criar um registro já. A mãe geralmente sofreu uma situação impactante, inesperada, que pode ter ocorrido principalmente durante a gestação, tá? E isso foi transferido, foi dividido ou compartilhado para o bebê. E aí o bebê, ele nasce e a conexão forte que ele tem é com a mãe através da amamentação. E quando ele começa a ter intolerância à lactose, é porque alguma coisa fez gancho na história que a mãe vivenciou, de maneira impactante, inesperada e dramática. Então, como eu disse, não é culpa, pelo amor de Deus. É apenas um registro que ficou gravado. Às vezes essa mãe nem se lembra, mas registro é registro, como se fosse um carimbo lá no cérebro. E aí a história que a criança viveu em algum momento da vida dela, pode ser lá com meses de idade, faz gancho, ou seja, tem alguma pequena semelhança, pelo menos, com a história que a mãe vivenciou. Aí começa a intolerância à lactose. Quer ver uma história? Só para ilustrar a intolerância à lactose, vou contar outra história. Você está lá no almoço de domingo e você sempre comeu manga. Manga nunca te fez mal. Aliás, é uma das suas frutas favoritas. E aí você está no almoço de domingo, tem uma salada de rúcula com manga. E você está ali comendo rúcula com manga, saboreando aquela manga, e há uma discussão na mesa. Uma discussão de família, ou seja, uma situação impactante, inesperada. Por quê? Porque é uma família que se uniu para ter um almoço em conjunto e, na verdade, virou uma discussão. E com um cenário dramático. Por quê? Porque é uma discussão. E a coisa inflamou e as pessoas ficaram de mal e bate porta, aquela coisa que nunca aconteceu. O que acontece, então, aqui nesse momento do registro? Como é uma situação impactante e inesperada, a nossa percepção, ela capta exatamente tudo que está acontecendo ao redor. Inclusive, por exemplo, você lá comendo a manga. E aí o seu organismo registrou o quê? Comi manga e passei por uma situação extremamente desagradável. É como se você estivesse mastigando a manga. Sabe aquele nozinho que dá aqui na garganta por você estar presenciando uma cena chocante na tua frente? É como se a manga não descesse. Só que não é a manga, é a discussão. Só que a sua percepção está captando tudo. Você não come manga todo dia. Então, por isso que o seu organismo registrou a manga como um dos fatores pertencentes ao drama em si, ao registro do drama. E o arroz? Arroz, como tem todo dia, ele não considera participante. Ele vai considerar participante tudo aquilo que não tem constantemente. Tudo aquilo que não era esperado. Nossa, olha, uma manga no meio da rúcula, nunca comi, vou ver agora. Tudo aquilo que não era esperado vai entrar para a conta, para o pacote do impactante inesperado. E aí, depois dessa discussão, toda vez que você come manga, você passa mal. E você tem que lembrar da briga? Não. É que o seu organismo associa que aquilo estava diferente. Manga estava diferente no domingo. Briga também estava diferente no domingo. E quando ele liga uma situação com outra, você passa mal. O jogar fora, o ter vômito, é justamente querer jogar fora a situação, não é a manga. É a situação. E aí, é por isso que eu contei isso tudo para fazer link com a explicação da intolerância à lactose. Quando eu tenho uma alergia, ou eu tenho ulcerações, ou eu tenho vômito, ou seja, qualquer tipo de reação relacionada à intolerância à lactose, aí eu tenho alguma história que faz gancho com a história da minha mãe. Lembrando que nada de culpa, tá, pessoal? Culpa é um sentimento inventado pelo ser humano, autodestrutivo. Tá? A culpa, ela não é biológica, não é um sentimento biológico, porque os animais não sentem culpa.
Os animais, eles têm outras expressões. Eu fico avaliando mentalmente, racionalizando tudo aquilo, e se eu tivesse feito, e se eu não tivesse feito. E eu fico justificando para mim mesmo por que que eu fiz, por que que eu não fiz, e acabo apontando o dedo para mim que eu fui errado na situação. É um sentimento criado pelo nosso cérebro racional, portanto, não é um tipo de sentimento que faz parte do reino animal. Qual a vantagem biológica das câimbras noturnas? Olha só, toda vez que eu durmo, o meu organismo deveria relaxar. Só que se eu tenho situações mal resolvidas ou não resolvidas, o nosso cérebro inconsciente ele fica processando, tentando resolver aquele assunto. Um exemplo disso é se você quer lembrar o nome de um ator, o nome de um filme, o nome de alguém e não se lembra naquele momento. Aí o que acontece? Você fala assim, puxa, mas como que era o nome, e tal? Não vem. E você fala assim, deixa pra depois. O que acontece? No dia seguinte, ou às vezes no meio da noite, você acorda e fala assim, já sei, é tal. Como é que você acessou uma lembrança quando você estava dormindo? Como é que você acessou uma lembrança no dia seguinte, quando você estava lá no restaurante pedindo prato para você comer? Como é que você acessou uma memória tomando café? É que o seu cérebro inconsciente fica buscando a resposta quando você faz uma pergunta que para ele é de alguma forma relevante, tá? Talvez não seja uma resposta para salvar a tua vida, mas é uma resposta que para aquele momento era interessante ou importante. Então ele fica com uma pendência de te dar uma devolutiva e ele dá. Tá? Na maioria das vezes dá. Muito bem. Então o que acontece? Durante a noite, quando nós temos situações mal resolvidas ou nada resolvidas, o nosso cérebro inconsciente fica buscando respostas de soluções para essas situações. Tá? E diante disso ele pode ter reações. Uma delas é insônia, outra delas é um sono inquieto, outra delas é cãibra noturna. Agora, qual é a especificidade da cãibra? A cãibra também é uma contração muscular involuntária, que acontece no músculo voluntário. Isso que é legal, né? Mas por ordem de desequilíbrio entre propriedades do organismo. Mas por que ele tem esse comando? Porque justamente nós também temos que pegar a conotação desse segmento do corpo. Nossos membros inferiores são responsáveis pela nossa trajetória, pela nossa jornada. São os membros inferiores que nos levam para os caminhos da vida. Ficou até poético. Os caminhos da vida, tá? Diante disso, quando eu estou sem direção, quando eu estou sem rumo, sem saber qual caminho tomar, eu preciso dessa decisão, eu preciso dessa informação porque é algo relevante para a minha história, mas não consigo obter a resposta ou a segurança dessa resposta. O que acontece? Quando eu deito para descansar, na verdade eu tiro todas as outras coisas que estão me distraindo e deixo só o subconsciente. O que ele faz? Fica tentando buscar resposta para aquilo que eu perguntei e ainda não encontrei. E quando ele começa a querer acessar, o que acontece? O seu organismo físico reage junto. Por quê? Porque o assunto tem a ver com caminhada, jornada, seu caminho para a sua história. E aí tem uma contração muscular desse segmento do corpo. Só que aí você acorda. Você acorda e fala, puxa, tô com muita cãibra e tal, e dá atenção para a cãibra e não para a história que você estava começando a ter acesso. É como se, imagine só, um músculo contraído é um músculo mais forte, é um músculo que resiste mais. Qual a vantagem em ter cãibra? É um músculo mais potente, um músculo mais retesado, um músculo que demonstra mais vigor. Então ele mantendo a cãibra te dá a possibilidade de sentir-se mais potente, mais vigoroso. Só que a gente fala assim, quero acabar com essa cãibra, pelo amor de Deus, e tal, não aguento mais. Isso é o nosso cérebro racional interpretando e dizendo. As nossas memórias inconscientes estão dizendo assim, deixa eu contrair fortemente, que são os membros inferiores, para que ele possa definir com maior potência o caminho da sua história. Mais ou menos isso, tá? Eu digo mais ou menos porque tem nuances,
para cada paciente, porque aqui, a grosso modo, seria mais ou menos isso, e cada paciente tem a sua história, aí a gente encaixa, faz o link, na verdade, da história do paciente com esse contexto.